Mas agora eu vou conversar com o Robson Profeta, que é consultor financeiro. Vamos saber se é fato mesmo, Robson, essa questão desses números, maior taxa de desemprego, era para o povo estar comemorando, mas a gente está vendo aqui que o povo está com raiva ainda, viu? É verdade, Bispo. Primeiramente, obrigado pela participação, Bispo. Um bom dia para você, para o pessoal da bancada e para todos os ouvintes aí, telespectadores do Fala Que Eu Discuto. O que a E gente esse tem para tema é comemorar? fantástico, né? O que o Brasil tem Oi? para comemorar esse ano de 2025? Acho que a primeira coisa que é importante a gente dizer, Bispo, é que tem uma coisa importante para comemorar, que é a família. Uhum. Acho que a gente tem que entender que a família é, sem sombra nenhuma, sem sombra de dúvida, o alicerce para o sucesso de qualquer ser humano. A gente sabe, tem muitos casos de pessoas, sejam elas simples ou sejam elas pessoas que têm uma condição financeira melhor, quando você tem uma base familiar importante, sustentável, sem sombra de dúvida, a vida fica muito melhor. Tem um tema que é muito bacana, que a gente fala que existe as pessoas têm uma dificuldade de entender um pouquinho a diferença entre educação e ensino. E esse é um ponto que eu sempre coloco muito quando eu vou falar nas palestras, principalmente para jovens, que ensino você tem no colégio, na escola, em casa você tem educação. Então você tem muita gente, por exemplo, que pega um ônibus, a pessoa tem ensino, tem uma pós-graduação, mas não tem educação para se levantar para um idoso, para uma mulher grávida. Então existe uma diferença muito grande, muito grande. E é claro que a família é o alicerce disso. Então a gente tem sim que comemorar, a família é importantíssimo, mas claro, como eu acompanho sempre o programa, você mesmo muitas vezes comenta sobre o ponto que é a educação, e a educação, se a gente for olhar para a enquete, ela impacta nos 3 itens que a gente comentou ali. É um problema sério que o país tem. Agora, o que a gente teria, como consultor financeiro, você poderia dizer assim, olha, o Brasil tem que comemorar, o brasileiro deve comemorar algum progresso, algum sucesso? Qual o seu olhar para essa parte econômica da nação? A gente tem, por exemplo, agora em 2026, a gente tem uma perspectiva de crescimento econômico. Então, o Brasil tem uma expectativa de crescimento que vai de 1,5% a 3% do PIB. Entretanto, a gente está entrando em um processo, um ano de eleição. E também é ano de Copa do Mundo. Ou seja, é aquele famoso ano que o país dá uma retraída em relação ao crescimento econômico. Acho que tem 2 pontos importantíssimos aqui, Bispo, e acho que esse canal é um canal muito bacana de poder contar isso para as pessoas. O Brasil é um país que ele, infelizmente, há décadas, ele deixou de fazer a coisa mais importante, que é o Brasil começou a se desindustrializar. Isso aconteceu, por exemplo, se a gente voltar no ano de 1750, 1800, a Inglaterra se tornou uma potência porque se industrializou. Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se industrializou. China se industrializou e o Brasil não se industrializa. Esse problema é um problema crônico no nosso país. Há décadas a gente vem olhando para isso e a gente fica trabalhando com política monetária. Sobe juros, desce juros, deixa o dinheiro mais caro, deixa o dinheiro mais barato para aquecer a economia, mas não existe alguma coisa palpável para que você entenda que a economia do Brasil é uma economia realmente que faça com que as pessoas tenham emprego. Um bom exemplo é o Bolsa Família, né? O BPC, que são programas, claro, são programas importantes que ajudam as pessoas, que faz com que as pessoas tenham dinheiro para consumir. Mas esse dinheiro, ele não é fruto da produção de novas indústrias, novos comércios. Então, quando a gente vê um país como o Brasil é um país riquíssimo. É um país que a gente olha, o Brasil é a segunda maior potência em reserva de terras raras. O Brasil tem Alcântara, a NASA pagaria bilhões para ter um espaço como a gente tem. A gente tem o nosso agro, a nossa indústria, teria tudo para dar certo. Então, infelizmente, essas políticas paliativas de sobe juros, desce juros, sobe juros, desce juros, não resolve. Realmente é para a cada 4 anos entra governo e sai governo e a gente acaba caindo nesse problema. Enquanto os outros... A China é um exemplo. A China, em 1980, o PIB deles era menor que o nosso. Hoje eles são 20 vezes maior que o Brasil. E tanto faz se a gente está falando de direita ou esquerda. No final do dia, a gente não tem investimento.
O Brasil é um país que, para construir uma ponte, demora anos. Para você terminar uma obra, anos. O Brasil é um país de uma geografia que deveria, por exemplo, ter ferrovia, que é uma logística extremamente barata, muito mais barata que rodovia, e a gente não tem. Inteligência artificial, a gente ficou para trás. Então, assim, é uma pena. Isso, claro que vinculado ao que você sempre fala também, que é a parte da educação. Como é que você pode educar o povo sem a educação? Não sabe, inclusive, como cobrar o governo. Então, quando falar os juros caiu, o juros subiu, não vai mudar nada. A gente vai ficar sempre nesse processo cíclico e paliativo econômico. Não vai sair do lugar. Robson, muito obrigado pela sua participação. Adorei a sua fala. Acho que é muito importante a gente despertar as pessoas para isso mesmo. Porque eu que agradeço, Bispo. a gente está discutindo, bom dia para vocês. A gente está vendo o povo brasileiro discutindo a Havaiana, então aí a coisa fica muito feia. É isso. Um abraço, tá? Com Deus. Um abraço.